Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Souza Cast. É o nosso podcast que nós vamos tratar sobre questões do direito bancário, também questões do universo dos tão temidos bancos e instituições financeiras. Para quem não me conhece, me chamo Thalisson Souza, eu sou advogado e CEO da Souza Advogados, escritório especializado em direito bancário e hoje atuante em todo o território nacional. Antes de começar, eu queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube e clicarem no sininho, para quando a gente postar novos vídeos, vocês serem notificados, e também dar um like nesse vídeo. É muito importante para a gente poder alavancar o nosso canal e que o nosso conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível, tá? Também não deixe de seguir o meu Instagram pessoal, o @Thalisson Souza, e também do nosso escritório, @Escritório Souza Advogados. Qual que é o intuito do nosso canal? É realmente trazer um conteúdo de relevância para pessoas que estejam passando uma situação de superendividamento, uma questão de entender também todo o universo do direito bancário, mas de uma forma simples, leve e educativa, tá? Então, vamos iniciar o nosso projeto. Hoje eu trago aqui duas pessoas muito queridas, duas pessoas que ajudam a alavancar o nome da Souza Advogados para todo o país. Gostaria de agradecer aqui a presença do nosso diretor comercial, José Massoud. Carinhosamente eu o chamo de Massoud. Então, se vocês chamar aqui José ou Massoud, não tem nenhum tipo de problema, né? Nenhum problema. É um prazer imenso, né, fazer parte dessa história maravilhosa que é o escritório Souza Advogados. Realmente eu me chamo José Massoud, tenho realmente uma gratidão muito grande por fazer parte dessa equipe, e agradecer a você, Thales, o nosso gestor, agradecer a toda a equipe da Souza Advogados e agradecer a vocês, clientes em especial, que vêm acreditando cada vez mais no nosso trabalho. Nosso escritório vem cada vez mais prestando serviço com clareza, com honestidade, com transparência e principalmente, né, com excelência nos seus trabalhos, onde nós temos um núcleo jurídico realmente muito capacitado, que vem prestando cada vez mais um serviço com excelência e um serviço prestado em relação ao direito bancário, onde os nossos profissionais vêm solucionando imensos problemas, né, inúmeros problemas que hoje vêm crescendo cada vez mais, problemas realmente causados pelas instituições financeiras, que vêm cada vez mais lesando os clientes, né, através de dívidas realmente legais, de empréstimos, oferecendo empréstimos cada vez mais abusivos e realmente trazendo um transtorno realmente muito crítico para os clientes. Perfeito, meu amigo Massoud. Também queria agradecer a presença da doutora Tereza Martuchelli, nossa coordenadora do Núcleo Jurídico. Está com a gente aí já há um certo tempo, né, Tereza? Sim. E tenho muito orgulho de ter você no nosso time, não só pela capacidade, pela inteligência, por nos ter ajudado todo esse caminho, mas também pela amizade que criou-se, não só entre nós, mas com todo o nosso time. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutor Thalisson. Eu fico muito feliz em fazer parte, né, da equipe Souza Advogados e fazer mudanças na vida de milhares de pessoas que estão aí enfrentando as abusividades dos bancos e está trazendo um retorno educativo e também tirando essas pessoas de situações de superendividamento, de contratos abusivos e pessoas que têm problemas, né, com educação financeira e acabam se afundando nas dívidas. E quando você conta com um especialista, quando você tem uma orientação de pessoas que têm uma capacidade, sabem lidar com os bancos, é muito importante, porque não é qualquer pessoa, né, que tem que estar... fica à frente dos bancos, porque as pessoas têm até um receio de procurar os seus direitos por conta disso, por ter esse receio, essa insegurança de não conseguir resolver os seus problemas. Com certeza, inclusive quando se contrata um profissional, seja de qualquer tipo de área, mas se tratando aqui de direito bancário, a gente consegue reequilibrar essa balança, certo? O consumidor perante as grandes instituições financeiras, essa balança é totalmente desequilibrada. O banco ele detém não só o poder capital também, mas com todas as informações e muitas vezes também usurpam da necessidade do cliente. Então, um advogado, um escritório especializado com um time de profissionais, ele visa também o quê? Reequilibrar essa balança. Então, você foi perfeita na fala, doutora Tereza, que realmente a importância não só de vocês estarem aqui nos acompanhando para adquirir o conhecimento
que muitas vezes eles não têm acesso, mas também saber a importância de estar amparado por um profissional capacitado e especializado no seu problema, tá? Não estamos falando aqui do direito bancário, mas também qualquer outro tipo de problema, né? Então vamos lá, vamos começar aqui as perguntas para vocês. Na verdade, não é perguntas, vamos fazer um bate-papo. Como hoje é o nosso episódio piloto, né? Eu quero trazer aqui para vocês mesmo, é um bate-papo para vocês conhecerem a Souza Advogados, a nossa estrutura, o que o nosso escritório faz, como a gente está em todos os estados da federação, né? Hoje com mais de 3.000 clientes. É um orgulho muito grande. Nós que somos do interior de Minas Gerais, uma cidade pequena, Itambacuri, uma linda cidade, e hoje a gente tem o orgulho de falar que atua em todo o país, por meio do digital. Hoje todos os processos são eletrônicos, mas também possui 5 unidades físicas, né? Em São Paulo, Distrito Federal, Manaus, Rio Grande do Norte, Porto Alegre. Então a gente ter esses locais estratégicos também para atender esses clientes, para vocês entenderem o que a gente faz, o que é o direito bancário, né? A gente mostrar toda a nossa estrutura e como a gente pode ajudar todos os nossos clientes. Então o que eu queria começar? Lá atrás, um tempinho atrás, eu fazia o atendimento dos clientes. Eu que atendia essa demanda tão grande de clientes diariamente, que vem, né, o nosso escritório com problemas bancários, principalmente o superendividamento, né? Então, o que eu queria trazer aqui à mesa, nesse primeiro momento, que situação que esses clientes têm chegado para vocês? Pelo menos na minha época, 99% questão de superendividamento, juros abusivos, comprometimento quase total do salário. E aí, hoje a mesma coisa? Conta pra gente aí. Então, esses clientes, eles chegam, né, de certa forma, muito desesperados, né, querendo realmente uma solução para aquela situação que ele vem vivendo. É uma situação difícil, uma situação crítica, porque realmente quando uma pessoa chega a procurar um escritório especializado, como é a Souza Advogados, é porque a situação realmente já está muito grave. Então, certamente, a gente não vai propor uma ação imediata para esse cliente. Nós vamos primeiro, né, entender a situação dele. Nós temos que acolher esse cliente, realmente entender a situação e fazer uma análise se realmente cabe, realmente ajuda do nosso escritório, que é especializado. Então, a gente tem também a transparência e a honestidade de não propor uma ação judicial para o cliente que realmente não se enquadra nesse tipo de ação. Então, temos esse compromisso, né, com a verdade, com a realidade, onde o cliente já chega endividado e a gente não quer realmente que ele se enquadre em mais uma dívida, e sim uma solução para o problema dele. Onde a gente vai fazer essa análise, fazendo a análise, a gente retorna para ele. Essa análise não é cobrada pelos nossos profissionais. Nós temos um núcleo jurídico coordenado pela doutora Tereza, um núcleo muito profissional, muito especializado. Essa análise ela é retornada para o cliente, onde a gente propõe realmente o ingresso dessa ação. Explicamos para ele, é muito bem explicado, a doutora Tereza, ela faz um esclarecimento da ação, de como é trabalhado, de vários tipos de ação, né? Nós temos ação de superendividamento, RMC, gestão de direito passivo. Então são inúmeras ações, porque o banco realmente ele propôs, né, pós-pandemia, antes da pandemia, mas se agravou muito mais pós a pandemia, vários tipos, né, de empréstimos. Ele facilitou o empréstimo, onde também facilitou o aumento de dívida dos brasileiros. Perfeito, Massoud. Pelo menos na minha época, né, o que a gente vem acompanhando até hoje, é que esses clientes eles vêm chegando num patamar de comprometimento dos seus vencimentos muito grande. É exatamente isso que ocorre. Eu, particularmente, eu posso colocar alguns pontos que agravaram essa situação. Primeiro, a pandemia. Acredito que não só servidores públicos, que a gente atende bastante, mas também empresários. Você imagina um empresário que toma um capital de giro para fazer um investimento na sua empresa e logo em alguns meses ele é surpreendido com uma pandemia e tem que fechar o seu estabelecimento. Então, ele fica sem aquele faturamento mensal que já estava previsto por conta do investimento, mas a dívida bancária ela não vai parar. Então, aconteceu muito nos atendimentos que eu venho acompanhando também, de empresas que praticamente quebraram, que faliram, mas esses empresários, para honrar também as suas dívidas, querem regularizar. Mas os bancos não facilitam. É aquilo que a gente falou lá no início. Quando você tem os profissionais certos,
até mesmo essa negociação, essa forma de você conversar com os bancos, ela é facilitada, porque os bancos, para o cliente, ele não vai facilitar, porque sabe que o cliente é leigo, mas não vai ser mais porque que ele vai aprender os seus direitos. É exatamente isso, Massoud. O que a gente vê nos dia a dia, no nosso dia a dia mesmo de vocês, essas pessoas não só com comprometimento exacerbado dos seus vencimentos, mas também com contratos com irregularidades, né? A gente sabe quais são os bancos famosos, nós não vamos falar aqui para evitar qualquer tipo de processo, tá? Mas, doutora Tereza, você que é a nossa coordenadora do Núcleo Jurídico, o que você tem visto aí no dia a dia desses atendimentos, né? Só para esclarecer também para o pessoal que está nos assistindo, os dois têm um papel muito importante no escritório, que é o primeiro contato do cliente é com eles. O doutor José, que é nosso diretor comercial, e a doutora Tereza, advogada e coordenadora desse núcleo, né, dessa parte jurídica, eles que fazem esse atendimento inicial, que é o atendimento mais importante. Vocês sabem o cuidado que a gente tem com esse setor, principalmente para as análises. Então, Tereza, complementa para a gente o que você tem visto, né, no dia a dia, o que tem apresentado de solução para essas pessoas. Então, eu comecei, né, os atendimentos desde o início da pandemia até o momento atual, e de fato a pandemia ela veio trazendo diversas consequências nas diversas esferas, né, da vida das pessoas, inclusive na financeira, porque os bancos eles se aproveitam de um momento de necessidade, vulnerabilidade, e isso são as principais queixas, né, dos clientes, que muitas vezes é por uma questão de saúde, questão familiar. Então os bancos eles aproveitam desse momento onde o cliente ele está completamente vulnerável para poder oferecer as diversas linhas de crédito. E muitas vezes o cliente, quando ele tenta fazer uma negociação, um acordo diretamente com o banco, ele sempre sai em desvantagem, porque o banco, o gerente, ele é funcionário do banco. Então, uma vez que ele assume esse papel, ele tem que defender os interesses da sua instituição. Então, assim, quando o cliente ele tem um apoio de um escritório especializado, ele tem um advogado que tem a experiência, né, de poder defendê-lo e de conseguir combater o banco, é muito importante nesse sentido, porque o cliente ele vai ter um alívio, uma tranquilidade de ter um suporte, de ter um apoio, um suporte de não deixar a sua vida financeira se tornar uma bola de neve, que é em questão das renegociações, refinanciamentos. Então, realmente, o apoio de um escritório especializado, quando você tem esse alívio, traz também uma tranquilidade em diversas esferas da vida da pessoa. Não, perfeito. Você falou uma coisa interessante, foi a questão do gerente do banco. Sim. Primeiramente, eu não tenho nada contra o gerente do banco, tá? A gente brinca muito lá no nosso Instagram, os memes e tudo mais, mas a gente entende que até mesmo os funcionários dos bancos são vítimas do banco. Sim. Eu, particularmente, tenho alguns advogados que trabalham com questão de direito trabalhista bancário, e eles relatam o quanto esses profissionais saem doentes das instituições financeiras, principalmente na questão das metas. Então, muitas vezes, eles metem os pés pelas mãos pela pressão da própria instituição. Então, gerente, eu não sou contra você. Eu entendo a sua situação, tá? Mas o que acontece? O que o gerente do banco ele faz na maioria dos casos? Ele apresenta um refinanciamento para esse cliente. Só que o cliente, quando ele não tem acesso às informações ou ele não tem um amparo de um profissional para explicar o que acontece, é basicamente o seguinte, ele vai adquirir uma nova dívida, entende? Ou seja, ele já está inadimplente, esse novo contrato de refinanciamento, ele vai quitar esse contrato original com todos os juros de mora, todos os juros remuneratórios e de mora, e ele vai adquirir uma dívida maior. Quando ele percebe que ele acha que fez, ele foi induzido, né, a achar que tinha feito um bom negócio, ele percebe que entrou numa bola de neve. Então é basicamente isso que o banco te oferece, o que é totalmente errado. Naquele momento, ele pode até se aliviar, porque aquela dívida, ele ficou ali 1-2 meses ali livre dela. Mas depois, quando ele percebe o que ele fez, ele contraiu uma dívida muito maior. Então é isso que a doutora Tereza quis dizer, né, Tereza? Sim. Que você deixar as decisões da sua vida financeira na mão do banco, na mão do gerente, só irá beneficiar o banco. Você não esqueça que o gerente ele é funcionário do banco. Então, entre você e o banco, ele vai defender os interesses do banco. É o banco que coloca o dinheiro no bolso dele.
Entende? Então tem que tomar muito cuidado com essa situação. Sempre se esteja amparado por um profissional, tá bom? E, além do mais, além dessas negociações e orientações, né, doutora Tereza, existem soluções para esse tipo de problema, onde a gente tem também as questões das ações judiciais. Desde 2021, a Lei 14.181, a Lei do Superendividamento, tem sido realmente a luz do fim do túnel para esses clientes, para essas pessoas. O que essa lei traz? Traz a possibilidade da repactuação de dívidas, de forma que esse cliente ele vai pagar suas dívidas, mas sem que isso comprometa a sua subsistência da sua família. Fala um pouquinho pra gente, José, essa questão da lei de superendividamento. É uma lei que realmente ela veio para sanar, né, os problemas daquelas pessoas que chegam, né, super comprometidas. A gente faz uma análise, ou seja, não é qualquer pessoa que vai se adequar também à lei do superendividamento. É feita uma análise, né, através de profissionais qualificados e bem preparados do nosso escritório. Nosso escritório que é um escritório setorizado, ou seja, setor comercial, setor de documentação, setor de perícia, núcleo jurídico e um gestor muito bem capacitado, que é o Dr. Thalisson. Então, quando essa pessoa nos procura, que ela chega através do atendimento do setor comercial, é feita uma análise. E através dessa análise, a doutora Tereza, muito competente, que é coordenadora do nosso núcleo jurídico, irá fazer uma análise da situação desse cliente, irá retornar, né, para esse cliente a possibilidade de estar ingressando com a lei do superendividamento. A lei do superendividamento, ela vai beneficiar o cliente quando ele realmente pode fazer parte, pode fazer uso dessa lei, ou seja, haverá uma limitação em 30%, né, até a sentença, né, do seu pagamento, ou seja, ele vai ter 70% livre para poder fazer uso sem comprometer a subsistência, onde ficará reservado apenas 30% para que seja quitada as dívidas, né, com as instituições credoras. Ou seja, então ele vai conseguir, né, sobreviver, ter uma vida mais saudável em relação ao financeiro. Após a sentença, né, haverá realmente um prazo mais tranquilo, um prazo de 180 dias, sem esses descontos, que são descontos realmente extremamente abusivos, né, por essas instituições. Haverá um prazo, né, de 180... 60 meses, 60 meses. 5 anos para ele pagar essas dívidas, né? Isso, e 180 dias sem um desconto, e após esses 180 dias livre, né, os 60 meses, né, que ele irá custear essas dívidas com as instituições, mas limitado em 35% do seu pagamento, ou seja, realmente é muito benéfica. O escritório é especializado, o escritório faz um plano de repactuação perfeito, onde o escritório vai fazer o quê? Fazer realmente análise para ver se o cliente se adequa, né? Se ele vai realmente conseguir se encaixar na lei de superendividamento e elaborar um plano muito bem elaborado pelos nossos profissionais, que é o plano de repactuação dessas dívidas. Perfeito, perfeito. E que bom que você falou isso no início, sobre a questão da análise, né, doutora? Sim. A gente não pode, de forma alguma, ingressar com uma ação se a gente não tem uma possibilidade mínima de proveito, né, na Sim. ação. Então, é analisado todo um risco. Logicamente, até no nosso Instagram, eu tenho lá um destaque lá que chama transparência. Eu gravei isso há muito tempo, eu tô até com o rosto mais fino, onde eu falo o seguinte, e isso tem que ser falado não por todos os profissionais. Quem julga a ação é um juiz, é um desembargador. O seu profissional, o seu advogado, cabe a ele analisar os riscos dessa ação. Por mais que não seja ele que vá dar esse causa-ganha, né, que inclusive é totalmente antiético, o seu advogado, ele tem que fazer uma análise e analisar os riscos dessa ação. E a gente faz essa análise criteriosa a partir da coordenação do núcleo jurídico, doutora Tereza, e também pelo diretor comercial, o doutor José Massude. Então, pessoal, quando um profissional ele chega a trazer essa solução para vocês, que nesse caso específico nós estamos falando da lei do superendividamento, é que houve uma análise por uma equipe sobre toda a sua situação financeira e qual é a possibilidade de um proveito positivo nessa ação. Então, essa análise é o ponto mais importante de toda a jornada que você vai ter no escritório. Por isso que eu falo que o setor comercial é o setor mais importante, porque a partir dali
é que se inicia toda aquela estratégia, não é isso mesmo, doutora Tereza? Isso mesmo. Quando o cliente ele chega para o atendimento inicial, o primeiro passo é acolher esse cliente, porque ele vem com a dor muito latente, né? É uma situação de superendividamento, é um contrato ali que está extremamente abusivo. Então, nós acolhemos esse cliente, entendemos a dor dele, fazemos uma análise, né? Umas perguntas iniciais para poder entender o caso, se seria um superendividamento, se seria uma gestão de passivo, um RMC, um cartão de crédito consignado, né? Uma revisional de juros abusivos. Então, quando a gente detecta o problema do cliente, a gente faz essa análise, faz essas perguntas iniciais. No caso do superendividamento, a gente solicita o contra-cheque, o lerite, folha de pagamento, o extrato de consignação, o extrato de empréstimos consignados, né? Vai depender do público que chega. E aí a gente pega toda a renda da pessoa para poder analisar o comprometimento, não só dos empréstimos consignados, mas também do empréstimo pessoal, que a maioria dos superendividados são essas pessoas que têm o comprometimento dessas duas modalidades de empréstimo. E aí, por meio dessa análise, muitas vezes a gente detecta até outros problemas. Tem cliente com 3, 4 ações. Então, assim, e o mais que eu acho mais interessante dessa advocacia digital é você levar informação para o cliente. Você demonstrar um direito que o cliente nem mesmo sabia que tinha. Então, quando você pega esse documento e faz essa análise, identifica o problema, você mostra para o cliente um problema e uma solução. Exatamente. Quantos clientes que chegam pra gente, eu quero fazer aqui agora a análise do superendividamento. Às vezes esse cliente não se enquadra, nós não vamos oferecer essa ação para ele se não tiver uma possibilidade grande de êxito, mas ele tem um cartão RMC, ele tem um contrato com 22% ao mês de juros, 1000% ao ano, né? Então, isso, como é válido você ter esse profissional especializado, né? Então, você vai resolver um problema e acaba saindo com a solução de outros problemas que você nem imaginava que existia. Então, isso é importantíssimo. Então, gente, se informem, procurem estudar outros canais também sobre a lei do superendividamento ou qualquer outro tipo de questão de contratos bancários. Acompanhar a gente nas redes sociais. Diariamente a gente vem postando muita informação de qualidade, né? Então basicamente é isso. E assim, o processo do superendividamento em si, o doutor Massoud iniciou falando pra gente, e aí eu vou complementar aqui, o que seria basicamente essa ação? Uma vez identificado pelo nosso setor comercial a possibilidade de ingressar com a ação, a gente vai fazer um aparato global de toda a vida financeira desse cliente. Eu gosto de falar que são os 3 grandes pilares, que é a renda, a receita, a relação de dívidas e a relação de despesas fixas mensais. A lei do superendividamento, ela traz essa possibilidade de repactuação pela proteção do mínimo existencial. Então eu preciso saber o que é o mínimo existencial daquela pessoa. Quanto que ela gasta para morar, quanto que ela gasta para comer, para vestir, para ter saúde, né? Lazer também, que faz parte, todo aquele rol do mínimo existencial. Então a gente faz essa relação, faz o cruzamento dessas informações e ingressa com a ação. Vai ter uma audiência de conciliação, mas normalmente, né, não tem acordo. Pode até vir possibilidade de acordo posteriormente por meio dos advogados do banco entrar em contato conosco. Nós temos até um núcleo lá de negociação que a gente atende, e o setor específico que a gente atende essas pessoas, né? Advogados, até mesmo pessoas que trabalham no banco, que entram em contato diretamente com a gente. Isso aí traz até mais tranquilidade pro cliente, porque o cliente para de receber aquele tanto de ligação também, né? Que são muitas, inúmeras. Muitos, porque às vezes a gente vai fazer lá a análise, né? Quantas instituições? Às vezes o cara tem 7 no consignado, tem mais 4 de pessoal. Às vezes você quer colocar outro tipo de dívida também, lembrando também que a lei do superendividamento não engloba somente dívidas bancárias, mas dívidas de relação de consumo também há a possibilidade. A gente fala bancário porque 90% está envolvendo as instituições financeiras, né? Verdade. Não é só servidor público que pode usufruir da lei, também pessoas que são autônomas, empresários, CLT, desde que a gente consiga comprovar na ação que o que ela ganha não dá para pagar as dívidas sem comprometer a sua sobrevivência. Então, essa é a ação da lei do superendividamento. E aí a gente faz um plano de pagamento. Esse plano de pagamento, inclusive, ele pode ter várias fases. Porque quando são 60 meses, são 5 anos, talvez durante esse período contratos vão sendo quitados. E quando a gente compromete somente um percentual
que a gente entende que não vai comprometer a sobrevivência, a gente pode pegar aquele valor daquele contrato quitado e transferir para outro. Então, nossos advogados, eles fazem esse plano de pagamento. O plano de pagamento, ele tem um prazo inicial de 180 dias, onde a pessoa vai se preparar. Você imagina, 6 meses para a pessoa se preparar para poder começar a pagar o plano. Em 6 meses, você regulariza toda a sua vida financeira. Você arruma a sua casa. E aí ele vai estar apto a, nesse período de 60 meses, são 5 anos, pagar esses contratos. Vai pagar. Só que vai pagar de uma forma que não comprometa a sua sobrevivência. Então, basicamente, a lei é essa, né? Sim, exatamente. Doutor Thales, outro ponto muito importante é que quando o cliente, né, o consumidor, ele ingressa com a ação contra o banco, ele se coloca em uma posição favorável perante o banco. Aí que entra as questões de propostas de acordo, né? Porque, como a gente havia dito anteriormente, quando o cliente, a parte mais vulnerável, ele entra sozinho, né, diretamente com o banco para tentar propor uma proposta de acordo, o banco, ele vai tentar, de certa forma, lesar, prejudicar ainda mais aquele cliente. E quando o cliente ele ingressa com a ação judicial, aí toca na dor do banco. Porque o banco, muitas vezes, a gente só consegue barrar essa instituição financeira quando tem uma decisão judicial contra ele. E aí que vem o momento, né, da gente conseguir as propostas de acordos que são vantajosas para o cliente, porque quando você tem uma equipe que vai saber nortear, né, as negociações, que vai saber entender se aquilo é vantajoso para o cliente, a gente vai colocar esse cliente numa situação favorável. Perfeito. E vinha muita pergunta, na época que eu atendia, que é assim, mas banco tal não cumpre. Não dá para negociar com o banco tal. Se dá. Pode ficar tranquilo que dá. Porque se for uma decisão judicial, o banco vai cumprir. Mas o banco não cumpre, não, porque muitas vezes esse consumidor, essa vítima, né, ela tem uma experiência pessoal com o banco. E não entende que a relação de um escritório de advocacia é totalmente diferente, né? E quando o banco, ele tem essa decisão, por exemplo, uma decisão liminar que a gente também pede na ação, para enquanto durar esse processo o cliente começar a receber a mais, o banco ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, o juiz vai aplicar multa. Então, os próprios advogados do banco vão orientar. Não, pode suspender, não tem como. Não tem como ir contra uma decisão judicial, né? Então, assim, a lei do sobreendividamento, que a gente trabalha com essa lei desde novembro de 2021, eu lembro muito bem, é uma lei de julho de 2021. Eu lembro que nós passamos por uma capacitação, né, de estudar a lei, uma lei extremamente nova, não tinha praticamente nenhuma jurisprudência, e a gente começou a trabalhar com ela desde 2021. Então, eu falo com muita segurança que nosso escritório foi pioneiro no Brasil inteiro a trabalhar com a lei do sobreendividamento. E eu gostaria, doutor Thales, que o senhor esclarecesse também, deixasse bem claro a importância de contratar um escritório especializado em direito bancário. Com certeza. Eu gosto de fazer a analogia com o médico. Eu sempre falo para o cliente, olha, se você está com um problema do coração, você está precisando fazer uma cirurgia, você não vai procurar um dermatologista, não desmerecendo o dermatologista, pelo amor de Deus, não é isso. É porque existem especializações justamente para isso. Da mesma forma que a medicina é muito ampla, o direito também é. É muito amplo. Então, quando você está com um problema específico, naquela dor latente, está com um problema no coração, você vai no cardiologista. Está com um problema de divórcio, vai no advogado familiarista. Está querendo aposentar no INSS? Procura a doutora Maria Luísa. Correto. Beijo, Malu. Valeu, Malu. Procura um advogado previdenciarista. Você está com um problema com uma instituição financeira, você deve procurar um profissional de direito bancário. O direito bancário, ele é um ramo do direito do consumidor. A gente sabe isso. Só que ele é um nicho muito específico. Porque dentro, além do CDC, existem resoluções do Banco Central, resoluções internas dos próprios bancos, jurisprudências, leis específicas. Então, o direito bancário, existe a necessidade de você ter um profissional que está acostumado a trabalhar com aquilo, porque é muito complexo. Você tem noção, Massoud, vou até falar uma coisa técnica aqui, mas eu vou falar de uma forma muito simples. Quando você entra com uma ação de direito do consumidor, existe um instituto jurídico chamado inversão do ônus da prova. Em regra, quando você ingressa com uma ação, você, como autor, tem que provar o que você está falando. No direito do consumidor já é diferente. Você fala e o banco tem que provar que o que você está falando é mentira. Só que no direito bancário, por exemplo, quando você vai falar assim, olha, esse contrato aqui está abusivo os juros dele, eu sou obrigado a apresentar um cálculo pericial para comprovar que o juros está abusivo.
Mas não é um ramo do direito do consumidor? Mas é um ramo, mas o direito bancário é um nicho desse ramo muito específico. Então, por mais que ele seja direito do consumidor, ele tem as suas especificidades, né? Suas peculiaridades. Então, você vê como é que é necessário. E para fazer esse cálculo pericial? Não é qualquer um. Não. E para fazer uma fundamentação jurídica em cima desse cálculo pericial? Não é qualquer um. Então, tenham em mente a necessidade de ter um profissional especializado para qualquer coisa na sua vida. Não estou falando só do direito bancário. Lógico, estou puxando a sardinha para seus advogados. Mas qualquer coisa na sua vida, procure um especialista. Às vezes o generalista não vai resolver seu problema da forma certa, que deveria, ou tão rápido. Até mesmo, Masud, os clientes chegam pra gente e falam assim, o processo, ele é rápido? Depende muito mais da sua comarca. Só que quando você contrata um especialista na sua ação, quando esse processo chega lá no escritório, o que a gente faz? A gente despacha ele rápido. Da celeridade. A gente já sabe o que fazer. A gente já sabe o que o banco vai falar. A gente faz aquilo todo dia. Então, pra gente é muito comum. Pra gente é comum, é simples. Então, isso já traz celeridade. São 15 dias para impugnar. Cara, a gente faz isso em 2 dias. Porque pra gente é muito tranquilo, é muito simples. Então, assim, às vezes faz antes de ser intimado. Então, né, essas e várias outras coisas que eu poderia falar, que é a importância de você contratar esse profissional especializado. Agora, para vocês dois aqui, pra gente poder passar para o próximo tópico, se vocês pudessem falar diretamente para cada uma dessas pessoas, né, que estão passando por um momento de dificuldade e que ainda não tomaram a atitude de contratar um escritório ou de procurar uma solução, que está ali inerte. O que vocês falariam para essas pessoas? Então, eu realmente, o que eu posso falar é para essas pessoas realmente aproveitarem, né, que façam uso da lei de superendividamento. Procure um escritório especializado para poder fazer uma análise para vocês. Se vocês realmente se enquadram, né, que façam uso. Aproveitem a oportunidade. A lei está aí. A lei, ela é totalmente favorável ao consumidor. Ela não favorece a instituição financeira, ela favorece a você, consumidor. Então aproveite a oportunidade, mas aproveite essa oportunidade de forma certa, de forma correta. Procure um escritório especializado. A Souza Advogados está aí, lidando com esse tipo de situação todos os dias. Conseguimos dar uma celeridade incrível para os nossos clientes. O cliente é o primeiro passo, né? A gente tem que acolher, fazer uma análise e propor ação para o cliente. O que o cliente pergunta de imediato? Mas essa ação demora? Essa ação, ela é causa-ganha? Então, a gente não propõe realmente esse tipo de resposta, né, para o cliente, ou seja, um prazo para a ação e dar para o cliente a causa como ganha. Por quê? Nós trabalhamos com transparência. E transparência realmente é fazer um trabalho bem feito. Buscar um resultado brilhante, o melhor para o cliente. Mas não fazer promessas, não fazer ilusões. Porque nós dependemos realmente de uma decisão que não é a nossa. Se fosse a nossa, a gente com certeza decidiria em favor do cliente, lógico. Mas nós não temos o poder de decisão. Mas buscamos sempre a melhor decisão. E a melhor decisão é um resultado favorável para você, cliente. Tem uma frase que eu falo todo dia. A luta é árdua e diária, mas a gente nunca vai desistir do seu direito. Jamais. Exatamente. E você, doutora Tereza? E outra, o direito ele não socorre aos que dormem, né? É uma frase que a gente aprendeu na faculdade. E realmente, né, é muito importante você fazer jus do seu direito. A lei tá aí, como o José disse, né? Faz jus da lei. E também seria a melhor solução você ter um escritório especializado. Como o doutor Thalisson disse, o escritório especialista, ele traz diversas consequências positivas, que é uma maior celeridade, maiores chances, né, de conseguir trazer um retorno positivo. Prova disso são as diversas decisões favoráveis que nós temos, né, no escritório e nos tribunais de todo o país, e a responsabilidade, a honestidade que nós temos de não oferecer uma proposta de serviço para o cliente daquilo que a gente não acredita que vai trazer uma transformação na vida dessa pessoa. E outra, a gente fala muito, né, que a gente não coloca o cliente em uma aventura jurídica. O processo judicial é desgastante, tem aquela parte da documentação, você tem que fazer audiência, mas no final vale muito a pena. Então, a gente fala muito isso com os clientes também, porque a gente prefere surpreender esses clientes do que decepcionar. Infelizmente a gente não sabe a cabeça do juiz, mas o escritório de fato tem todas as armas para poder ajudar esses clientes que estão aí sob as garras dos bancos. Perfeito, perfeito. Como eu disse no início do podcast, nós vamos trazer aqui várias pessoas, tá? Empresários, coaches,
analistas financeiros. Eu quero trazer um conteúdo que venha para somar na vida de cada um de vocês. Vocês que querem entender o que acontece, né, nesse sistema financeiro do nosso país, e também para você que está passando por algum tipo de situação, inclusive os empresários. Acho que é a segunda maior demanda que nós temos no escritório. Primeiro, o superendividamento. Assim, uma infinidade de gente que às vezes não dá nem conta de atender. Exatamente. Né? Infelizmente, é uma realidade do sul ao norte, do leste ao sudeste. Toda a região a gente encontra os clientes com os mesmos problemas e as mesmas instituições, né? São os mesmos. E a lei, ela é feita para proteger quem? O cliente. Ela não é feita para proteger o escritório de advocacia. Exatamente. O escritório está lá para auxiliar, para prestar o serviço. Para utilizar como arma para ajudar, arma. Né? Isso, mas essa lei, ela é feita para quem? Para você, cliente. Para você, cliente. Olha, um outro problema latente que a gente tem enfrentado é um endividamento empresarial, né? Eu queria abordar isso aqui hoje também, principalmente pós-pandemia, como eu disse no início. A gente teve um número enorme de empresas que quebraram, empresas que estão enfrentando dificuldades financeiras até hoje. Já tem o quê? Mais de um ano da vacinação? Será que já deu um ano já? Provavelmente. Já sim, mas mesmo após esse período, um número grande de pessoas que ainda enfrentam, né, endividamentos bancários. São números estarrecedores. Né? Então, assim, como que tem sido esses entendimentos? De que forma vocês têm analisado esses contratos e o que vocês têm apresentado? Eu, particularmente, fiz algumas reuniões junto com vocês, né, de situações mais complexas. E aí eu queria ouvir vocês, que fazem mais do que eu, e aí eu também complemento a partir daquilo que eu vivenciei, né, nas reuniões que eu fiz esse ano e no ano passado com alguns clientes. Logicamente, o meu tempo é muito mais corrido, então, por isso que eu tenho uma equipe tão competente como a equipe de vocês, que fazem esse atendimento, e sempre quando eu estou disponível, né, a gente viaja muito, estou disponível, eu faço questão de atender alguns. Mas como que tem sido aí o dia a dia dessa questão específica das dívidas empresariais? São inúmeros, né, empresários que chegam através do nosso setor comercial procurando ajuda. É triste ver uma situação dessa, onde os bancos realmente disponibilizaram inúmeros empréstimos e realmente os empresários, não é que eles são mal pagadores, gente, longe disso. Eles se endividaram, houve uma pandemia e eles não deram conta de cumprir com seus compromissos, porque foram prejudicados. Mas a instituição credora, ela não quer saber disso. Ela quer o seu dinheiro, ela coloca juros sobre juros, muitas das vezes a dívida ela triplica. E realmente o nosso escritório está lá de portas abertas para acolher, para prestar um bom serviço, tentar solucionar esse problema. E quando a gente vê um problema de um empresário, atrás desse empresário existe também inúmeras famílias que dependem dele. Ou seja, ele tem empregados. Ele presta um serviço também para a sociedade. Então é triste, né? A gente vê uma empresa em decadência, uma empresa correndo risco de fechar por dívidas bancárias, por dívidas não porque ele não quer pagar, porque ele quer. Mas o banco não propõe esse acordo, não propõe uma solução, a não ser através de um escritório especializado em direito bancário. E a gente viu muito a postura do banco durante a pandemia. Né? A gente até brincou com a propaganda de um banco no final do ano, né? Respeito. Cara, durante o ano inteiro, sugando esses empresários. Os empresários não tiveram a oportunidade de ter os seus débitos ali, né, as suas dívidas, pelo menos suspensas durante aquele período. Nós tivemos lockdown, as pessoas pararam de trabalhar. Muito desses empresários honraram seus empregados, permaneceram com eles em atividade, permaneceram pagando os salários deles, ou faziam férias coletivas para não demitir, e em contrapartida eles não receberam nada em troca, eles não tiveram reciprocidade.
né? Então a gente tem visto muito isso, né, doutora Tereza? Exatamente. Inclusive, muitos assumiram dívidas para poder honrar com compromisso de pagar esses empregados, né? E eu volto naquilo que eu disse, que é a questão de se pôr em posição favorável perante o banco, quando você ingressa com a ação revisional, porque a gente contesta todos os cálculos, né? Todo o contrato, todo o saldo devedor apresentado pelo banco, onde é possível encontrar regularidades, onde é possível conseguir até 90% de quitação da dívida. Então, quando o empresário, né, ele ingressa com a ação contra o banco, ele demonstra que ele é um devedor de boa fé, ou seja, ele tem a intenção de pagar aquela dívida, ele quer honrar com o compromisso de pagar a sua dívida, porém da forma menos onerosa possível, de forma que também entra essa questão, né, do mínimo existencial, da sobrevivência, de manter a sua empresa, como o José disse, né, a dependência de várias famílias, de várias pessoas que dependem daquela empresa. Então, quando se tem um especialista, nós traçamos as melhores estratégias para poder ajudar esse empresário a restabelecer a sua empresa. Maravilha, doutora Tereza, maravilha. Quais são as soluções que a gente apresenta? Existem uma questão que eu gosto muito de falar para todos eles, e vocês também. Bancos fazem acordo, né? Existe o Instituto da Negociação Bancária, mas voltamos novamente ao mesmo problema do superendividamento. Se você for sozinho negociar sua dívida com o banco, você vai sair prejudicado. Com certeza. Não tem condições. É necessário o reequilíbrio dessa balança. Pode até parecer chato o que eu estou falando, mas você está repetindo a mesma coisa. Mas é assim que funciona. O jogo é esse. Não adianta, não tem como ser diferente. É a mesma coisa você ir fazer algo sem ter ali o mínimo de informação necessária para tentar negociar. Não tem como. Então o que acontece? Existe uma análise, né? A gente faz desses contratos. Se for preciso, a gente tem um perito no escritório, o Diego, que presta esse serviço pra gente. Um abraço, Diego. Onde ele faz ali uma análise prévia do que pode ser alegado. O Diego, ele é contador, ele é um perito bancário. Quem faz as fundamentações jurídicas somos nós. Mas ali ele consegue identificar o que aconteceu naqueles contratos. Como é que está a taxa de juros? Como é que funcionou essa capitalização? Se tem venda casada? Se não tem, quanto que essa venda casada está incidindo nesses juros, né? Seguro não contratados, enfim. N situações. Então a gente faz essa análise. E aí a gente pode trabalhar uma estratégia judicial para quê? Para tentar um acordo com o banco. Vocês têm que perceber que o acordo com o banco ele vai ser infinitamente mais vantajoso do que até mesmo uma sentença judicial. Então a intenção é conseguir ali para esse empresário o quê? 90% de desconto, certo? O que vocês têm visto aí? A gente tem alguns clientes em São Paulo, né? Não vou nem falar o nome para não, sim, né? Para não expor. E a gente tem conseguido bons descontos, né? Cédulas de crédito rural, capital de giro, defesa em execuções, né? Daqui a pouco eu vou falar também, depois da palavra dos meninos, eu vou falar das 5 fases do inadimplemento bancário, certo? Como é importante você evitar, a gente chama no escritório de gestão de passivo bancário, que é justamente essa gestão de todas essas dívidas bancárias para que esse cliente não sofra essas 5 fases do inadimplemento. Então, doutora Tereza. Inclusive, a inadimplência ela pode acarretar, né, diversas consequências na vida desse empresário, desse endividado, que são as execuções, o bloqueio judicial. O banco ele vai começar a procurar os bens, os valores em conta. Então, recentemente saiu uma decisão no STF, né, o Supremo Tribunal Federal, onde trouxe aí mais restrições, que é a questão da suspensão da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, a questão do suspensão do passaporte, participação em concurso público. Pode, de fato, destruir o sonho, né, de uma pessoa. Então, quando a gente barra o banco, a gente está ali evitando que esse empresário, que esse consumidor sofra as consequências dessa inadimplência. Perfeito, Tereza. Eu tinha até esquecido dessa parte. Tão recente, né? O que acontece? Existem 5 fases do inadimplemento. Primeira coisa, o gerente. Primeira fase. O nosso amigo, o gerente do banco. O gerente vai começar a te ligar. Inevitavelmente. Você está ali na carteira do gerente, o gerente tem metas para bater, enfim, ele não quer que aquele empréstimo que ele te concedeu vire um passivo dentro do banco.
Então ele vai começar a insistir com você em algumas ligações. Talvez você já esteja passando por essa fase e tá falando, é verdade. Mas não é só isso. Esse é só o começo. Segunda fase, as ligações diárias dos call centers. Já teve relatos no escritório de call center ligar 20 vezes por dia para o cliente. E isso é de propósito, tá? É de propósito. Eles querem colocar o cliente numa situação de desespero. Ninguém aguenta ficar recebendo aquelas ligaçãozinhas de 11, número 11. Todo mundo recebe, né, gente? Então, assim, às vezes você atende e a pessoa não fala nada, mas enfim, eles começam a partir para uma situação até de agressividade para poder fazer o quê? Colocar essa pessoa contra a parede. Essa é a segunda fase. Se você está passando por isso, você entende o que eu estou te dizendo. Terceira fase, a negativação nos órgãos, né? SPC, Serasa, enfim. E aí vem a quarta e a quinta. E Tereza me falou mais uma que pode ser a sexta. Qual que é? A quarta é a execução do título. A cédula de crédito bancário é um título executivo. Então o banco ele pode executar judicialmente. Quando a gente fala de execução, é porque não existe mais a fase de conhecimento. Não vai te citar para você se defender como funciona num processo normal. A execução é para você pagar em 3 dias sob pena de bloqueio de conta e penhora de bens. É tipo assim. Normalmente o oficial já chega na sua casa e fala assim, tudo bom, eu sou oficial de justiça, tem uma execução do banco X aqui para você, eu preciso entrar na sua casa e listar o que tem aí dentro. Olha o constrangimento. E a pessoa que é leiga, ela já fica, meu Deus, vou perder meus bens todos. E ali, o banco vai executar. Dependendo do valor do contrato, ele vai executar. A gente já entende que tem um valor mínimo ali, 80 mil, o banco já executa. E executa rápido, tá? Não vai pensando, principalmente agora com essas novas restrições. A quinta fase é o bloqueio de contas e penhora de bens mesmo, tá? Penhora de bens mesmo. E a sexta é agora as novas restrições. Mas veja, essa restrição da CNH, essa restrição de passaporte, questões de concurso público, ela tem que ser feita a pedido do exequente, que no caso é o banco, dentro do processo de execução. O banco não vai ligar para o juiz assim, juiz, fulano tá me devendo aqui. Não, não é assim. Tem que existir um processo de execução. Mas como eu tô te falando, que se seu contrato for acima de 80 mil reais, o banco vai te executar. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, mas ele vai executar. Com certeza. É mais certo que andar para frente. Então, você tem que tomar esse cuidado. Agora, o que acontece? Você não pode deixar chegar na quarta fase, que é a fase da execução. E de que forma que a gente faz isso? Através da gestão do passivo bancário. Se você está inadimplente no início, no meio, ou ainda não foi executado, né? Ou se você está na iminência de ficar ser devedor, você tem que procurar um especialista para gerir esse passivo para você. Porque o que eu estou te falando aqui é uma colherzinha de chá, né? Eu estou falando aspectos gerais da análise dessa dívida. Mas tem que ser feita uma análise criteriosa dentro desse contrato, dentro de todo o cenário, né? Às vezes esse contrato tem uma garantia real, às vezes é uma casa, é o carro de um financiamento, pode sofrer uma busca e apreensão. O cara tem uma casa, um apartamento X aí, como garantia no contrato. Existia aquela, como é que fala? Aquele mito de que ele tinha que executar judicialmente. Se o contrato tem uma garantia real, ele vai lá no cartório e registra e faz a transferência. Então isso aí administrativamente é feito sem o cara ver. Na hora que ele assustou, perdeu. Joga-se para leilão essa casa com 30%, 40%, 50% do valor de mercado menor, 40% a menos do valor de mercado. O banco vende, alguém arremata, aquele valor não consegue quitar o contrato inteiro, ele ainda fica devendo o banco, aí o banco vai lá e executa o restante. Ou seja, ele perde o bem por um valor irrisório. A gente está falando de uma casa, 30%, 40%, 50% mais barato, perdeu a casa por peixe de batata. E ainda vai ser executado. Mesma coisa acontece com os financiamentos de veículo. Mas eu fiquei sabendo, doutor, olhei lá no Google, que acontece isso, que eu posso dever 3 parcelas do meu financiamento, que eu não vou perder o carro. Mentira. Uma parcela investimento já autoriza o banco, dentro das legalidades, né, de notificar extrajudicialmente esse devedor, a entrar com a busca e apreensão. E falo mais, essa parcela que vencida,
automaticamente vence as demais. Se pegou o carro, só te devolve você pagar o contrato inteiro. Inteiro. Então, o que acontece? O que é essa gestão de passivo? É não deixar essas dívidas chegarem ao ponto que, né, a esse ponto. Chegarem a esse ponto. De você perder um bem, de você ter conta penhorada, bens penhorados. É isso que é a questão da gestão do passivo bancário. É o tratamento. E outra coisa, muito importante, nós vamos minimizar os efeitos desse inadimplemento. Porque, querendo ou não, a dívida existe. Os motivos que foram, eu entendo perfeitamente. Nós temos 3 mil clientes, né, gente? São 3 mil motivos. E válidos. Exatamente. Mas a função do advogado bancário é minimizar todos esses efeitos. É você pagar, mas pagar com desconto. Num superendividamento, pagar, mas pagar sem comprometer sua renda. Deixar de pagar é muito difícil. Não deixar você perder o seu bem. Às vezes o cara investe a vida inteira para comprar um carro. Aquela casa dos sonhos. Entende? Então, realmente, é minimizar isso. E tudo isso, de que forma? Com acordo. Fala um pouquinho pra gente sobre a questão dos acordos. E também outra coisa, é dar condições para esse devedor pagar a dívida. Porque não adianta nada, muitas vezes o banco ele vem oferecer uma proposta de acordo e o cliente ele não tem condições de pagar aquela dívida. Então, durante o processo, o cliente ele vai fazendo um caixinha, ele vai juntando um dinheirinho para quando o banco oferecer a proposta de acordo, o cliente ele está preparado para poder fazer esse pagamento. Então, por que o banco ele faz acordo? O banco ele tem que fazer o provisionamento bancário. O que é isso? O banco ele tem que repassar valores, né, todo ano para o Banco Central. É como se fosse uma prestação de contas. Ele tem que lançar o prejuízo que ele teve daquele cliente inadimplente. Então, aí que a gente está naquela dor mais latente do banco. A gente fala que o banco está sangrando, né, doutor Thaleson? Então, assim, a gente aproveita esses momentos, a gente sabe os momentos que o banco oferece a proposta de acordo, que geralmente são naquelas campanhas de final de ano, no provisionamento no final do mês. Então, a gente sabe o momento certo de atacar o banco e fazer o possível para poder forçar o banco a oferecer a maior desconto possível para esse cliente, de redução da dívida. É isso mesmo, doutora Tereza, perfeito, perfeitamente. Então assim, gente, nós já falamos aqui do superendividamento, tá? Logicamente, a gente tem um número muito grande de servidores públicos que nos procuram. Policiais militares, professores, mas é importante destacar que qualquer pessoa pode se beneficiar dessa lei, tá? E também não só dívidas bancárias, mas dívidas de consumo. Existem, logicamente, algumas exceções. Por exemplo, contratos com garantia real não podem. Então, aquele financiamento de veículo ele não entra no superendividamento. Talvez numa revisional, tá? A gente faz uma análise, tá tudo tranquilo, tá em casa. Falamos também sobre a gestão de passivo bancário e a importância de não deixar aquela dívida bancária chegar num limite, né? Numa execução, até mesmo um bloqueio de bens, suspensão de CNH, de passaporte, tá? E a importância do acordo nessas questões e como um escritório especializado vai te ajudar nessas questões de demandas bancárias. Eu queria abrir agora um parênteses também muito importante sobre a questão do RMC. O RMC, cartão de crédito consignado, onde 99,99999% de servidores públicos e aposentados pensionistas do INSS, eles possuem. E lógico, existem algumas nuances que a gente vai falar aqui sobre a questão do cartão. Eu posso começar com os nossos velhinhos queridos, que infelizmente são uma vítima, entre aspas, muito fácil para os bancos, principalmente se aposentaram, se for analfabeto, ou for uma pessoa que realmente tem uma instrução um pouco mais baixa, ou até mesmo que passa por alguma enfermidade ou algo do tipo. Para quem não sabe o que é o cartão de crédito consignado, é o seguinte: todo servidor público ele tem um percentual de consignação. Normalmente vai ali de 30% a 35%. Foi criado, né, a reserva de margem consignável, onde autorizou mais 5%. Então ele tinha o 30%, 35% do consignado e foi lá e fizeram um lobby lá com o governo. O governo vai lá, deu a canetada e disse, 5% agora pro RMC. O que o banco fez? O banco legal pra caramba. Chegou, faz um contrato de cartão de crédito com esse cliente.
Normalmente, o que acontece? É a forma como ele é oferecido. Ele é um contrato que é estabelecido por lei, ele é um contrato legal, mas a forma como ele é oferecido que o torna ilegal. Como que eles fazem, basicamente? Eles abordam um cliente, um aposentado, e falam, olha, tem uma margem para você. O cliente, acostumado a fazer empréstimos consignados, vai lá e faz. Esse valor é creditado na conta. Todo o caminho é feito como se fosse um empréstimo. Ele não chega nem a receber esse cartão, chega nunca a utilizar o cartão. O dinheiro cai na conta dele, ele acha que é mais um empréstimo. O grande problema é que quando a gente vai fazer a análise do estado de empréstimo desses aposentados e pensionistas, a gente percebe que ele tem esses descontos há 5, 8, 10 anos. Ou seja, o que acontece? É um contrato infinito. E eu vou explicar por quê. Como ele é um cartão de crédito, vocês já receberam fatura antigamente, quando vinha a fatura no correio? Sim. Lá você tinha a fatura do cartão, bonitinha, tinha o pagamento total e o pagamento mínimo. O que acontecia quando a gente pagava o mínimo? Aquilo ali virava uma bola de neve, porque juros de cartão de crédito é muito alto no país, segura. Né? Ninguém segura. Perfeitamente. Então é o que acontece. O que desconta do benefício ou do contra-cheque desse servidor é somente os juros rotativos desse cartão. Ele não abate essa dívida principal e torna esse desconto eterno impagável. Ou seja, ele está ali pagando o mínimo todo dia, vai acumulando juros sobre a dívida principal. Se a gente somar todo esse histórico de desconto, ele já quitou esse contrato aí umas 5 vezes, mas a dívida dele só aumenta no banco. Ou seja, o banco amarra o cara. E ele não sabe que é um cartão. Então, tá, beleza. Ele nunca recebeu esse cartão. Então, nós temos de um lado um contrato de cartão e do outro lado um contrato de empréstimo consignado convencional. Sendo que o contrato de cartão é extremamente mais oneroso para o aposentado, o pensionista, o servidor público, certo? O que diferencia os dois? O cartão. E o cara não teve o cartão. Então, isso torna o contrato ilegal, né? O que vocês têm visto aí no dia a dia, nos atendimentos? O que vocês têm observado sobre essas questões? É só aposentado, pensionista do INSS? Servidor público também tem? Quais são os valores que vocês têm encontrado nesses servidores? Que a gente sabe que tem uns valorzinhos aí bem puxados. Então, são inúmeros, né, clientes que chegam através do nosso escritório em relação a esse contrato extremamente abusivo e oneroso, onde a gente consegue detectar realmente a gravidade que essas instituições financeiras vêm cometendo, valores extremamente absurdos, como descontos de R$800, 900, 100, tem descontos também mais baratos, né, mas não importa. Ou seja, é um tipo de dano que vem causando aos clientes, onde a dívida é infinita. E muitos dos clientes que chegam através do nosso escritório, eles perguntam que tipo de dívida é essa que está sendo cobrada e que nunca que acaba. 8 anos, como você frisou muito bem aí, 10 anos, 6 anos, e eles querem uma solução para esse tipo de contrato. Ou seja, onde a gente faz análise, apresentamos realmente a proposta, né, de solução para o cliente, onde o nosso escritório realmente propõe o que nós queremos em relação a esse tipo de contrato. Nós queremos anular esse contrato. Vamos fazer uma perícia, né, para ver se o cliente já quitou esse contrato. Muitas das vezes o cliente já quitou mais de uma vez, às vezes 2, 3 vezes. Então nós queremos restituir esses valores em dobro para o cliente e também danos morais, porque a instituição financeira não pode realmente manter o cliente como refém, oferecendo um contrato extremamente abusivo. E através dessa ação, nós vamos pedir também uma liminar, né, que seja suspenso esse desconto no pagamento do cliente até a sentença. Ou seja, não seria também interessante, né, o cliente ficar aguardando a sentença com esse desconto extremamente abusivo. Muitas das vezes ele já está no sufoco, então procura o escritório, doutor, nós temos esse cliente, eu tenho esse desconto, né, há mais de 10 anos, eu tenho esse desconto há 8 anos, eu quero uma solução, eu não consigo, o banco não propõe. Muitas das vezes o cliente quer, inclusive, o contrato, ele não tem acesso ao contrato, ele não consegue quitar essa dívida com o banco, mesmo ele querendo. Muitas das vezes não consegue, porque não é vantagem para o banco. Para pedir o contrato, gente, ó, consumidor.gov. O contrato é direito do cliente possuí-lo. Ali tem todas as cláusulas, o que você está pagando de juros, como está sendo feita a capitalização de juros desse contrato. Então, se caso o seu gerente, a pessoa que te atende no banco, está te negando entregar o contrato, vai no consumidor.gov.br. É um canal do governo
tá? Intermediado pelo Ministério Público e pelo PROCON, onde você pode solicitar qualquer tipo de documento ou qualquer tipo de informação e, ademais, existe possibilidade de solucionar várias coisas do consumidor por do Golf. Então, tá, abri esse parênteses aqui, doutor, justamente para as pessoas ficarem ligadas no consumidor. Doutora Tereza, e você, nessa questão do cartão de crédito consignado, esse contrato aí que para mim é o mais abusivo. Exatamente. Inclusive, quando o cliente ele chega querendo análise do superendividamento, inclusive os servidores públicos, né? E a gente descarta a possibilidade de ingressar com a ação de superendividamento por muitas vezes o comprometimento ele não ser suficiente. A gente explica pro cliente que, na verdade, quando ele tem esse RMC, quando ele tem esse cartão de crédito consignado, é, na verdade, o contrato mais abusivo e mais oneroso que está sendo descontado no pagamento daquele servidor. Por quê? Porque, na verdade, o que está sendo descontado todo mês é somente os juros rotativos do cartão. Então, muitas vezes, mesmo que o cliente sequer utilizou esse cartão, mesmo que o cartão sequer chegou, é descontado esse valor mínimo. E é justamente isso que torna essa dívida tão abusiva, uma dívida impagável, e a gente fala que é uma dívida eterna. E todo contrato, ele precisa ter um prazo de quitação. Então, geralmente, por exemplo, os beneficiários do INSS, estipulado o número de parcelas de 84 vezes. Então, todo contrato, ele tem que ter um prazo de quitação e o saldo devedor, ele tem que ser abatido, ele tem que diminuir à medida que vai sendo descontado. E por que não é vantagem você fazer acordo com o banco? Então é importante procurar um especialista, porque você só vai ter duas saídas. Ou você vai pagar a fatura, que não seria nada vantajoso, porque, como o José disse, a gente muitas vezes consegue demonstrar por meio dos cálculos periciais que o cliente às vezes já até quitou a dívida e é possível solicitar um ressarcimento, indenização, ou então você vai continuar com esse desconto para o resto da sua vida. Então, quanto antes você tomar a atitude de procurar um especialista, mais rápido você vai conseguir se livrar desses contratos indevidos. Perfeito, perfeito, maravilhoso. Gente, eu queria agradecer imensamente vocês estarem aqui comigo nesse episódio piloto. Não tinha como não ser vocês que são pessoas extremamente especiais pra gente, não só pra mim, mas pro todo o nosso time. Vocês são responsáveis aí pelo recebimento desses clientes, desse acolhimento, né? A gente sabe o quão difícil é uma situação, tratar de situação financeira das pessoas, né? Situação financeira, a gente sabe que chegam pessoas com dívidas extremas e também numa situação psicológica muito difícil. Então vocês fazem um papel social muito importante e eu tenho muito orgulho de ter vocês junto a gente das Souza Advogados, e é só o começo, né? Com certeza. Muito obrigado mesmo. Eu te agradeço de coração aí pela oportunidade, né, de fazer parte da Souza Advogados, por acreditar no meu trabalho e realmente o trabalho que a Souza Advogados faz perante o direito bancário é um trabalho que realmente só quem fizer uso, contratando aí, fazendo parte dessa equipe fantástica, vai saber os profissionais altamente qualificados que esse escritório realmente propõe. Maravilha, Tereza. Muito obrigada, doutor Thalisson, a presença do meu querido José e toda a equipe, né, do Souza Advogados. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe e de ser, né, o escritório ser instrumento de mudança de vida de milhares de pessoas e também da minha vida. Então, muito obrigada, fico muito feliz, né, de fazer parte do primeiro programa do Souza e valorizem, viu, que não foi fácil chegar até aqui, não. Nossa, não. Mas muito obrigado mesmo, gente. Olha, isso aqui foi o episódio piloto, a gente queria mostrar mesmo o que a Souza Advogados tem feito durante esses anos, né, toda a nossa estrutura, onde a gente tá estabelecido. Então, muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou até o final. Nossos clientes também, eu tenho certeza que estão acompanhando, então agora vocês já conhecem a gente e os futuros também, tá? A gente vai atendê-los com muito prazer e muita alegria, tá bom? Então, para finalizar, eu queria novamente pedir a cada um de vocês para se inscrever no canal do YouTube, é muito importante pra gente. Clica no sininho, vocês vão receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? E dá um like. A gente sabe que essas três atitudezinhas alavancam o nosso canal, alavancam o nosso conteúdo, pra gente poder ajudar outras pessoas, tá bom? Queria agradecer demais novamente vocês dois pela presença. Sigam o nosso Instagram, @Thalisson Souza. A gente vai colocar aqui, viu?
pedir a produção para colocar. E também o Instagram do escritório, @escritório Souza Advogados. Pode seguir lá a gente, tem um link da bio, onde tem todas as nossas redes sociais, o nosso site, as avaliações, os Google dos nossos clientes. Assim vocês vão poder conhecer toda a nossa estrutura, o que a gente faz, onde a gente está estabelecido, tá bom? E ali, Dr. José, doutora Tereza vão estar prontos para poder atender a todos vocês, tá bom? No mais, muito obrigado. Todo mês um episódio diferente. Vou trazer convidados super especiais, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal aí. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.